Olá, você já me conhece? Meu nome é Elaine Miciano, sou psicóloga, neuropsicóloga, também terapeuta de vivência passada ou por regressão de memória. Hoje eu estou trazendo esse vídeo por sugestões que me fizeram para falar um pouco sobre a dinâmica psicológica que a gente pode observar na parábola do filho pródigo. Você já ouviu falar? A parábola do filho pródigo se encontra na Bíblia, Velho Testamento, em Lucas, parece que capítulo 15, versículo talvez 11. A parábola do filho pródigo, na Bíblia, conta a história de uma família, pai, mãe, filhos, onde um dos filhos, em algum momento da vida ali, se rebela, se revolta e resolve ir embora de casa. E ele larga tudo e a todos para ir embora de casa. Não se sabe para onde ele foi nem o que foi fazer, mas ele vai embora e fica muito tempo longe. E essa família, embaixo de muito sofrimento, né, por esse abandono, por essa virada de costas, sofre muito e rezam, oram, fazem preces para que esse filho volte, ou pelo menos para saber aonde esse filho está. Mas nada disso acontece no tempo que a família gostaria. Em algum momento, depois de muito tempo, esse filho retorna mostrando arrependimento. E esses pais, então, o recebem com os braços abertos e fazem uma grande festa, o que desperta nos irmãos algum ciúme. Então vamos conversar a respeito dessa parábola? Pois é, a gente pode começar por onde? A gente pode começar por esse filho, né? Que se revolta em algum tempo, em algum momento, e resolve ir embora de casa virando as costas e largando tudo para lá. Ele deixa tudo, ele deixa a família, deixa tudo para lá. Mas um dia ele percebe que ele não consegue viver sozinho, é muito difícil. E então ele volta arrependido, e neste arrependimento, este me parece que é o verdadeiro sentido do arrependimento, ele percebe o grande erro que ele cometeu. O arrependimento está aí também, né? Em se perceber o grande erro que se comete. E voltou então pedindo perdão. Como eu disse, foi recebido com uma grande festa. Então todas as preocupações e tristezas e sofrimentos desses pais parecem, né, sinalizam terminar ali. E eles fazem então essa grande festa para homenagear esse filho. E o que desperta ciúme? Nos outros filhos que passaram todo esse tempo que o filho pródigo foi embora, esses filhos passaram se dedicando à família e aos pais e não se sentiram percebidos, reconhecidos, não se sentiram vistos na família. Então, o filho pródigo, sim. Então, o que a gente pode ver disso? A gente pode ver que, vamos começar pelos pais, talvez a distribuição do amor não tenha sido tão adequada, né? É claro que os pais querem seus filhos junto, ou melhor resultado para pai e mãe, para os pais, pai e mãe, mãe e mãe, pai e pai, é que seus filhos se desenvolvam, virem pessoas de bem, virem pessoas boas, promissoras, que se desenvolvam amorosamente, financeiramente, socialmente, enfim, que desabrochem, que se desenvolvam. Mesmo que esses pais sejam mais simples, sejam mais humildes, eles querem a felicidade dos filhos. E a felicidade de cada filho nem sempre está no controle dos pais. Isso é fato também, cada um tem seu caminho. Mas os pais estão lá para orientar esses filhos. Esse é nosso dever enquanto pai e mãe. Orientar os filhos, até certa forma, direcionar algumas coisas, informar, apoiar.
E esse filho, então, precisou de uma outra experiência. Nesse sentido, talvez os pais não tenham acolhido também os filhos que ficaram. Tamanha dor de perder um filho desta forma, não conseguiram apoiar ou valorizar a presença dos outros filhos que estavam ali já do lado, tentando apoiar, sofrendo junto, passando as alegrias juntos, enfim, vivendo juntos. Daí, quando esse filho volta, existe também esse sentimento. Bom, em termos de igreja, o foco dessa parábola é despertar nas pessoas o arrependimento, querendo dizer, nem vá, fique, nem se rebele, fique, porque você vai se arrepender se você se rebelar. Para os pais, tenha esperança, porque eles voltam, e aí você vai fazer uma grande festa para ele. Então os pais ficam na esperança de que esse filho volte e que possa ser feito aquilo que se chama de grande festa para esse filho. Em relação aos filhos que ficam, o sentimento é de não terem sido percebidos, não terem sido apoiados, de não terem sido queridos e de serem rejeitados. Porque a questão da igreja, nesse sentido, é colocar para esses filhos que eles sejam generosos, que eles sejam complacentes, que eles sejam carinhosos, que eles também perdoem esse irmão que foi e volta mostrando efetivamente, realmente arrependimento, e perdoem os pais por estarem recebendo esse filho com tanta festa por causa do sofrimento que eles estavam. Mas esses filhos se sentem desta forma, neste momento, obrigados a perdoarem, obrigados a serem generosos, obrigados a engolirem os seus sentimentos considerados para a época negativos e amarem esse irmão que, na verdade, o sentimento não é bem de amor nesse momento, né? Embora o sentimento de amor, de raiva, eles também convivam. Mas nesse momento, esses irmãos parecem se sentirem muito traídos até mesmo. Bem, isso um pouco o que me parece que essa parábola traz, né, para evocar nas pessoas. E aí eu gostaria, né, no lado psicológico, de colocar assim, é muito importante em alguma idade, e isso existe uma idade também propícia para isso, que está prolongada, aliás, ultimamente está prolongada, existe uma idade em que a pessoa precisa ter autonomia, ela precisa começar com a autonomia dela. E isso muitas vezes se dá através de uma rebeldia, através de uma contrariedade, através do sair de casa, através de cortar o cordão umbilical psicológico. O fisiológico já foi cortado no nascimento. Lembram disso? Cortar o cordão psicológico, ou seja, eu deixo de ser meus pais, eu deixo de pensar como eles, eu deixo de sentir como eles, eu deixo de ser meus pais para ser eu mesmo, eu mesma. Então agora eu penso por mim, agora eu ajo por mim, agora eu sinto por mim. Esse corte de cordão, esse desligamento do cordão umbilical psicológico, ele envolve mesmo uma certa rebeldia, ele envolve um certo impasse, mas é muito importante que os pais ou responsáveis sejam firmes para aguentar, para que esse filho possa incorporar dos valores e princípios aprendidos em família, usar do seu jeito. Então, dando um exemplo muito grosseiro, é como se eu pegasse uma receita de bolo dos meus pais, da minha mãe, e fizesse do meu jeito. Ela vai ter os mesmos ingredientes, mas eu vou fazer do meu jeito. Na vida, é parecido com isso. Então, eu sei que os meus pais preferem de um jeito. Tá? Eu vou guardar os valores e os princípios, mas eu vou fazer do meu jeito. E assim como tudo na vida. Esse filho precisou ir embora, mas ele volta realmente arrependido. E isso
Foi uma conquista muito grande desse filho que foi embora. Voltar, ele viu que não era do jeito que ele queria, ele viu do jeito que não era do jeito que ele esperava, e ele volta. E esses pais, então, por valorizarem muito essa volta, de alguma forma, esquecem de valorizar os filhos que estão presentes. O que causa nesses filhos, muitas vezes, grandes buracos afetivos. Alguns conseguem transpor isso com facilidade, outros não. Porque nessa hora é como se tirasse desse filho, que está ali presente o tempo todo, e desce só para o outro que voltou arrependido. Essa parábola mostra uma questão muito particular, mas a gente pode olhar isso de várias formas, de vários ângulos. A gente pode olhar que a atenção da mãe, do pai, dos responsáveis, mãe, pai, vá mais para o filho que está mais doente, vai mais para o filho que está mais susceptível, vai mais para o filho que esses pais enxergam ou que de fato está mais fragilizado. E aí a família muitas vezes monta isso de uma forma a considerar esse filho mais fragilizado como um bode expiatório, né? Um bode expiatório onde tudo que não é legal é visto nesse filho. Mas isso eu trago um outro vídeo para a gente falar melhor sobre isso, que eu acho interessante. Não é muito fácil, voltando, não é muito fácil para os pais verem que um dos filhos precisa mais delas, do que os outros. Também não é muito fácil os filhos que teoricamente precisam menos ficarem com muito pouco ou com nada, porque tudo que esses pais têm está sendo investido nesse outro filho que aparentemente precisa mais. Então é muito interessante, eu acho muito importante para a gente refletir o quanto a gente dá para quem e por qual motivo. E qual é o retorno que a gente tem disso? Quando a família é funcional, quando a família é adequada, quando a família trabalha bem com essas questões, ela envolve a todos de uma forma muito amorosa para que todos se deem, todos troquem afetos, todos trabalhem harmoniosamente e em conjunto para todas as necessidades de todos. Quando a família se sente mais vulnerável, quando a família se sente, às vezes, até mais vitimada, nossa, por que eu? Por que comigo? Então, muitas vezes, esses pais ou essa pessoa, seja filho ou não, também, tenta dar até o que não tem para aquele que ela acha que não tem. Talvez aí esteja, sim, uma grande falha, né? Porque se constrói, a partir daí, um vínculo baseado, um vínculo muito fundamentado numa necessidade de amor. Então esse filho vai começar a buscar, esse filho ou essa filha vai começar a buscar nesses pais qualquer migalha, qualquer ponto, qualquer faísca de afeto. E é assim que começa a aprender que ele não é merecedor. É assim que ele começa a aprender que ele não distingue a situação, porque muitas vezes é muito difícil distinguir, e às vezes não é distinguível mesmo. Nessa dinâmica guarda-se alguns segredos de si mesmo e do outro. Mas esses filhos começam a aprender que eles não valem a pena. Começam a aprender que qualquer coisa tem que estar bom para eles. Começam a aprender que eles devem uma obediência incondicional a esses pais. Então, um exemplo muito grosseiro talvez, mas se esses pais sonham que esse filho ou essa filha vai trabalhar como médica, ela vai se esforçar, mesmo que ela queira ser qualquer outra profissão, ela vai querer ser médica. Por quê? Porque ela acredita que só assim ela vai garantir o amor dos pais.
quer que case com um trilhardário. Só assim ela vai conseguir o amor dos pais. Quer que fique solteiro para dar. Só assim vai conseguir o amor dos pais. Então fica inconscientemente condicionado a uma grande coisa, a uma migalha de amor, de afeto. E quando a pessoa, o filho, a filha, começa a se sacrificar, às vezes assim, absurdamente, né, quase que mortalmente, em nome, né, para conquistar, ou pior ainda, para não perder o pouquinho de amor que ela acredita que esses pais sintam por ela. E fica uma questão importante que eu observo no consultório também, que é assim, fica uma frase muito interessante: não posso fazer isso, não posso fazer desse jeito, porque senão meus pais vão se decepcionar comigo. E essa é uma questão muito importante. Essa frase parece dizer que não sinto o amor do meu pai e da minha mãe para mim se eu não me sacrificar por ele, fazendo alguma coisa que ela quer que eu faça, ele quer que eu faça, mas que eu não queria fazer. Eu gostaria de fazer diferente. Eu trouxe hoje aqui um pouco dessa dinâmica, tanto no filho pródigo quanto nos pais, né? E aqui a gente coloca os pais como responsáveis mesmo, né? Pai, pai, mãe, mãe, pais héteros, não importa. E a visão também dos filhos que tentam apoiar tudo isso. Então, esses filhos geralmente são aqueles que mais se sacrificam. E os sacrifícios que dão são os sacrifícios normalmente muito pesados, muito pesados. Olhando de um jeito, de um ângulo diferente, eu já fiz aqui um vídeo sobre uma animação, mas eu sugiro que voltem a ver, que é a animação Encanto, da Disney. Também mostra um pouco disso, mas dando uma outra vertente, que eu não estou trazendo neste vídeo. Mas, de qualquer forma, eu fiz um vídeo sobre Encanto há muito tempo atrás. Então, eu trago essa questão para que a gente reflita sobre ela. Agradeço aí a sugestão do tema, que é um tema que também me agrada muito. E acho que hoje é só isso. Quando me sugeriram, me falaram também sobre o filho que volta sem arrependimento nenhum, mas isso eu deixo para um outro vídeo. Eu acho que isso é um outro tema. Por enquanto, eu agradeço muito de novo a sua atenção, a sua companhia nos meus projetos de trabalho, nos canais. Agradeço a sua sugestão, agradeço a você que faz comentários muito ricos e pede, e sugere, enfim. E espero contar sempre com essa sugestão, com esse apoio e com essa parceria. Os canais Doutora Elaine Miciano, tanto no Instagram quanto no YouTube. Até o próximo vídeo.